Então, vou cantar este hino que me toca muito. Gosto demais desse hino, que ele é um elevo espiritual. Acredito que vai tocar muito. E quem escutar essa letra desse hino, que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Nos momentos cruéis e difíceis desse caminhar, há muitos que param, desistem e começam a voltar. Se nas horas amargas da vida queres recuar, saiba que Cristo te entende e quer te ajudar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Amém. Que o Senhor possa gratificar cada um com a bênção de permanência que oreis por mim, porque eu creio no poder da oração. A minha fé continua de pé e o meu amor e a minha dedicação para com o Senhor Jesus Cristo. Olá, eu sou Thaís, peço licença para fazer minha autodescrição. Sou professora, estudante, casada, tenho 33 anos, pele morena clara, cabelos loiros pintados, olhos castanhos escuros. E eu sou Isaías Torquato, eu sou um homem nordestino, pardo, com cabelos encaracolados, uso óculos e barba e tenho a satisfação de começar esse momento e da reflexão sobre territórios, culturas e sociedades com você. Este programa tem a finalidade de apresentar para você que nos escuta os desafios de pessoas trans no espaço de educação no Brasil. A escola tem sido um ambiente de tensões e disputas de territorialidades, debates sociopolíticos e culturais, de tensão política e religiosa. Muitas crianças e adolescentes sofrem todo tipo de perseguição, violências e, mais especificamente, ambiente escolar, de bullying, prejudicando diretamente no desempenho de ensino e aprendizagem dessas pessoas e impactando diretamente suas vidas. Na perspectiva de abrir diálogos sobre os desafios de pessoas trans, seus maiores dilemas e sofrimentos, de indicar a constatação de sinais de violências domésticas e, sobretudo, as condições de bullying vivenciadas por pessoas trans no ambiente escolar e acadêmico, estamos apresentando este episódio. E nesse desejo, fazer um diálogo atento e uma escuta qualificada dessas pessoas em seu cotidiano, em seu contexto familiar e em suas atividades escolares e acadêmicas. 3 pessoas partilharam suas vidas conosco. Sansara de la Veiga, natural de Pernambuco. O Gabriel, homem trans que vive em Palmas, Tocantins. E a professora, coordenadora e pastora Alexia Lucas Evangelista Salvador, do estado de São Paulo. Vamos às suas apresentações, autodescrições e bate-papo que tivemos com essas pessoas. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. Eu me chamo Alexia Lucas Evangelista Salvador, sou uma travesti de 40 anos, vou completar 41 agora em novembro, olhos pretos, cabelos pretos também, sou professora coordenadora de uma escola estadual aqui em São Paulo. Sou a primeira travesti a adotar no Brasil em 2015. Hoje sou mãe de 3 filhos e sou a primeira travesti a ser ordenada clériga, me tornando reverenda na América Latina em janeiro agora de 2020. Bom, meu nome é Gabriel Arthur Martins Santos Carvalho Vieira Barreto,
Sou um homem trans, branco. Hoje em dia uso a barba, mais ou menos assim, não muito cerrada, alta. Uso um óculos redondo, armação meio Harry Potter. Meu cabelo ele era liso, mas por conta da testosterona ele ficou um pouco mais ondulado. Vocês que estão à escuta, quero me apresentar a minha pessoa. Me chamo Sansara de la Veiga, que é apelido, mas meu nome de registro é Sansara Soares de Souza. Sou uma mulher trans, sou uma pessoa que sou ruiva, dos olhos verdes, tenho os cabelos longos e sou uma pessoa que gosto muito de fazer amizade, gosto muito de cantar. Esse podcast tem a finalidade de trabalhar a questão da identidade social, dos nomes pelos quais a gente se identifica, e, sobretudo, as pessoas trans, homens e mulheres trans, desde a infância no ambiente escolar. Como foi sua infância e como foi sua infância dentro da escola? Você teve desafios para se manter dentro da escola? A minha infância dentro da escola foi a pior possível. Finalzinho da década de 80, início dos anos 90, a escola foi o pior lugar que eu poderia estar, porque diariamente eu sofria LGBTfobia, diariamente eu sofria racismo, preconceito, eu fui aquela criança que apanhava durante os intervalos, apanhava dentro da escola, na sala, na quadra, e a escola não via, a escola não percebia. Então a escola foi um ambiente muito hostil para mim, e também isso me motivou a me tornar professora, para que eu pudesse ser a professora que eu não tive para os meus alunos. E hoje, enquanto coordenadora, também eu consigo, de alguma forma, fazer com que o ambiente escolar seja, de fato, um ambiente acolhedor, plural, diverso, emancipador, para que essa geração, pelo menos os meus alunos, os meus estudantes, não passem pelo que eu passei na escola no século passado, né? Se dizendo nos anos 80 e 90. Sobre a questão da aceitação escolar. Na época, assim, até a quarta série, que antigamente é série, né? Na minha época, né? Eu ainda não entendia ser uma criança trans, ser uma pessoa trans. Então, o que eu entendia quando tinha algumas atividades, vamos supor, eu lembro claramente de um dia que tinha uma atividade, eu acho que era aula de biologia, alguma coisa assim, que eles separaram uma classe. Os meninos foram para fora da sala e as meninas ficaram na sala. E eu queria ficar lá fora, porque eu não estava entendendo por que eu estava lá dentro. Porque para mim eu não estava no lugar certo. Aí era para explicar que as meninas iam passar por mudanças no corpo, piririrararó, ia vir a menstruação, tarananana, beleza. Tá, isso eu acho que tinha que ser passado não só para as meninas, mas para todos os alunos, não só separado, entendeu? E quando tinha dia do brinquedo, também era separado. Os meninos iam para um lado, as meninas iam para o outro. E eu ficava assim, eu quero brincar com os meninos. Aí não deixavam. Era sempre assim, muito sexista, muito dividido. Então, a pergunta que você me fez, né, no colégio, eu sempre desafiei, assumindo sempre o que eu sempre sou hoje, né, mas com muita dificuldade, porque nunca tive apoio, então, nem de professor, nem de ninguém, sempre fui chamada a atenção, recebia muitos castigos,
entendeu? Naquela época era fazer cópias de livro, né? Nunca tive apoio, sempre eu desafiei, sempre procurei enfrentar. Agora, recebi essas coisas, ser chamada a atenção, ser suspensa, porque eu me atracava com os meninos, entendeu? Então, foi difícil. E por aí vai, né? Muitas coisas que eu passei. E muitas vezes já cheguei até a ser suspensa, suspendida por 2, 3 dias, só entrar com o pai e a mãe por conta de agressão que eu sofria, né? Por conta de ser a pessoa como eu sou hoje, 10 como eu entendo de gente, sempre fui o que eu sou. No caso, nasci menino, mas nunca me senti menino, sempre eu me sentia menina. Nunca na minha vida eu me identifiquei pelo sexo que eu nasci, entendeu? Então, sempre me identifiquei como menina. Então, quando eu vim perceber realmente a minha genética, minha vida só foi de conflito e frustração. Segundo o boletim emitido pela página Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, no primeiro semestre de 2021 foram mortas 89 pessoas trans, sendo 80 assassinados, 9 suicídios. E ainda, até a data da publicação do boletim, constavam 33 tentativas de assassinatos e 27 violações de direitos humanos. Esse mesmo documento emitido pela ANTRA informa que em 2020 chegou ao número recorde de 175 assassinatos cometidos contra pessoas travestis e mulheres trans. E nessa conta não entra dados sobre homens trans. Mas informa que, independente da região, mulheres e homens trans, travestis e pessoas não binárias são extremamente vulneráveis no espaço geográfico. Os territórios das cidades não apresentam a mesma estrutura de oportunidade para as pessoas trans, resultando em diversas fragilidades que coloca a comunidade na exclusão social e, consequentemente, exposta a todo tipo de violência. Sua família, como lidou com você? Como foi a aceitação deles dentro de casa? Eu sou a filha mais velha do senhor Amadeu e da dona Ana. Tenho uma irmã caçula, 2 anos mais nova que eu, a Angelina. E os meus pais sempre me aceitaram de alguma forma, embora nem eu soubesse que eu era uma pessoa trans, que eu era uma travesti. Eu vou fazer a minha transição com quase 32 anos, mas os meus pais me acolheram, me aceitaram. A minha mãe foi mais fácil, o meu pai teve um pouco mais de dificuldade assim que eu assumi a mulher que eu sou, mas hoje, graças a Deus, eu tenho pais que realmente me amam, me acolhem, me defendem e estão comigo em todas as situações. Eu, para falar a verdade, minha infância foi muito sofrida e muito complicada também, né? Porque sou nascida e criada num ambiente cristão, onde é muito difícil de existir compreensão, de a pessoa compreender o lado da pessoa, né? O lado que eu quero dizer íntimo, né? Muito difícil, né? E a ignorância, né? Muitas pessoas hoje são religiosas, mas se deixa se levar pela ignorância e muito sofrimento, porque nunca tive apoio nem de pai, nem de mãe, nem de família. Sempre fui desprezada, sempre castigada, entendeu? Muito espancada, entendeu? E por aí vai, muito sofrimento, até chegar um momento com meus 15 anos de idade, eu fui posta para fora de casa e passei os anos da minha vida, até os 20 anos, trabalhando em casa de família. Entendeu? E muitas pessoas me apoiaram, outras sim, outras não, mas minha vida foi muito sofrida. O que você também não espera é tipo da família. Esse sim dói. Esse sim você espera que acolha, independente do que você faz. Você roube, mate alguém, você espera o acolhimento. Mas não existe isso quando você é LGBT. Não existe esse tipo de acolhimento.
No máximo um olhar torto, ou tipo assim, não vamos falar sobre o elefante gigante rosa no meio da sala. Já era difícil em casa, tinha que ter um alento no colégio. Se já é difícil no colégio, tinha que ter um alento em casa. E se não tem nenhum dos dois, o que a pessoa faz? É difícil. Sansara, nesse contexto, então, de tantas violências que você viveu na sua infância e no contexto de sala de aula, de escola, eu queria saber de ti, como é que você gostaria de ser tratada na sua infância? Você diz no seu depoimento que você nasceu no corpo de menino, mas nunca se sentiu um menino, antes sempre se sentia uma menina. Então, desde a tua infância, como é que você gostaria de ser tratada e como esse tratamento seria importante para você ter acesso a aprender a ler, a aprender a escrever, a ter uma formação de estudos na vida? Eu, na verdade, né, gostaria de sempre ser tratada da maneira como eu sou hoje, né, que com muita luta, muita dificuldade, muitas marcas, muitas mágoas, então não desisti. Consegui hoje o que eu tanto queria, né, o que eu não concretizei, o que eu concretizei hoje, estou realizada na minha infância, não foi impossível, era impossível, porque a época, a década que nós vivemos, há anos atrás, o país era mais ignorante. Hoje sempre existe, né? Mas hoje está mais aberto, hoje tem mais apoio, tem espaço trans, tem muitas coisas que não existia antes, hoje existe, né? Que é o apoio, é muita coisa, né? Hoje em dia, um homem trans, a mulher trans tem seus direitos, né? Pelas leis, né? Então, minha vida foi de conflito, né? Como eu falei a primeira vez, que sempre gostava de ser tratado como ela, mas nunca fui tratada, sempre fui ignorada, sempre me chamava o quê? De mulherzinha, a mulherada, pederasta, entendeu? E ao mesmo tempo dizia que era demônio, que eu tinha demônio, isso era um demônio, um encosto que eu tinha. Então, para esse demônio sair, eu tinha que apanhar muito, entendeu? Me obrigava até, às vezes, muitas vezes, jejuar sem eu querer jejuar, né? Porque a pessoa só é uma causa quando a gente quer, que é resolvida, mas quando você não quer, que eu acho que nem Jesus, não é que Deus não possa, Deus tudo pode, mas o Senhor, o nosso Criador, Ele respeita e deu livre-arbítrio para cada pessoa seguir a sua vida da forma que quiser, mesmo muitas coisas que eu reconheço que Deus não aceita, né? Mas Deus deu livre-arbítrio para cada um viver com a sua liberdade e a sua felicidade, entendeu? Então, hoje, como eu me entendo, sempre me entendi de gente, entendeu? Eu nunca conquistar a minha liberdade como queria, como eu consegui hoje, não, né? Então, minha vida foi muito com esses anos todos, na minha infância e adolescência, até depois que eu me formei e fiquei adulta, sempre foi sofrimento, sempre foi conflito de carreira, de pedrada, mangação, tinha época que jogava laranja podre, era ovo podre, entendeu? Vaia, hoje essas coisas existem, mas como antigamente não, né? Mas hoje, graças a Deus, eu consegui, né? Hoje eu sou uma mulher realizada, como muitas pessoas não sabem, então, para mim, eu me sinto vitoriosa, né? Porque hoje eu sou uma pessoa que eu consegui trocar meu nome, hoje eu me chamo Sansara Soares de Souza, Della Veiga, apenas o apelido, entendeu? Sou conhecida como Della Veiga, fiz minha cirurgia de transição. Quem não sabe, transição é a mudança de sexo, entendeu? E hoje estou muito realizada, deu tudo certo, porque hoje corresponde tudo da maneira como eu sempre sonhei, entendeu? Eu tenho meu libido normalmente,
tenho minha vida sexual muito melhor do que antes. Então, hoje eu posso dizer que sou uma mulher feliz. A única coisa que está faltando somente eu me casar, só isso. Sei que está difícil, porque um relacionamento entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, é muito difícil, mas também não é impossível. Então, estou só no aguardo de quem estiver me escutando, de torcer por mim, de um dia de eu conseguir uma pessoa que goste de mim da forma como eu sou, que me ame, que me dê valor, entendeu? Porque namorado sempre acontece a pessoa ter, né? Mas eu falo no sentido, um companheiro de verdade, uma pessoa que esteja sempre do meu lado para qualquer situação. Como foi sua trajetória acadêmica e qual sua formação hoje? Na faculdade, eu descobri a questão da minha sexualidade como, inicialmente, uma pessoa que se atraía por uma pessoa lidada, né, pelo mesmo sexo, no caso, na época, sapatão, lésbica, e posteriormente, uns anos depois, eu vinha me entender e ter ciência uma pessoa trans. Sofri, sim, retaliação, não só de professor, de alunos, olhares pelo corredor e tudo mais. Porque você começa a se vestir de uma certa forma. Vamos supor, eu sempre fui muito masculino, então as pessoas te olhavam assim, bota um vestido, ou se veste de tal forma, e não era aquilo que eu queria. Às vezes eu colocava para agradar o outro, não para me agradar. Já teve professor de não respeitar, na época que eu já tinha me aceitado como pessoa trans, professor aqui na Faculdade Federal da UFT, de não aceitar o nome social, falar assim que não iria, que eu tinha que trocar os documentos para que ele me respeitasse na chamada, né? Eu falei assim, gente, mas o nome social é de direito, expliquei a lei, tararana. Tipo, por falta de informação não foi. Em abril de 2016, na Semana das Conferências Nacionais Conjuntas de Direitos Humanos, foi publicado o Decreto Presidencial número 8.727 de 2006, assinado pela presidenta Dilma Rousseff, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal. O nome social, então, passa a ser um direito a todas as pessoas. Nome social, então, se refere à designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Já a identidade de gênero é a dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as representações de masculinidades e feminilidades e como isso se traduz em sua prática social, em guardar a relação necessária com o sexo atribuído no nascimento. E mesmo assim, eu tive muitos problemas. Eu preferi reprovar na matéria dele do que ter que enfrentar ele novamente. Então a gente acaba sendo prejudicado por diversas formas. Já é difícil estar numa instituição de ensino superior, passar por tudo que já passamos, e ainda chegar lá e ainda bater de frente com um tipo de pessoa que não quer facilitar. Tipo assim, a gente não está pedindo igualdade, a gente está pedindo equidade. Uma pessoa trans, ela tem um outro tipo de atendimento, precisa de um outro tipo de atendimento. Precisa de um cuidado com o nome social, principalmente em chamada, porque é vexatório. Vamos supor, eu lá, barbado, na época eu já tava com barba, a pessoa virava e falava, fulana de tal. E aí? Eu não respondia, chegava no final da aula e falava, professor, eu tô aqui, meu nome é esse. Não, ficou com falta, você não tava aqui? Eu falei, eu tô aqui desde o início. E aí às vezes eu tinha foto, eu tirava a foto no início e no final da aula, mostrando que eu estava na aula aquele dia, com horário, para provar para ele. E mesmo assim eu ainda levava falta. Muitas vezes eu tava lá para assistir o conteúdo, mas eu ficava calado, exatamente porque eu não queria mais bater de frente com ele. Não quis levar isso para a coordenação, exatamente porque ele poderia se juntar com outros professores e acabar me prejudicando na faculdade como um todo. Então eu acabei deixando só essa matéria ir por água abaixo
E por fim, eu cheguei a desistir desse curso, que é Comunicação Social em Jornalismo, na UFT, de Palmas Tocantins, exatamente por conta do desrespeito com o ser humano, com a comunidade LGBTQIA+. É uma faculdade federal, ela deveria respeitar todo e qualquer ser humano, mas não tem o respeito, não tem a empatia, não tem a equidade de atendimento. E aí você perde o interesse. A minha trajetória acadêmica, ela até que foi tranquila, entre aspas, porque eu vou me formar em letras e pedagogia, ainda exercendo o papel social de homem. Então, eu era a pessoa afeminada do grupo, né, o menino afeminado do grupo, e não tive nenhuma situação, graças a Deus, de LGBTfobia. Enquanto travesti, eu cursei teologia em 2 faculdades, e como foi online também, eu não tive problemas. Então, hoje eu sou formado em português, letras, português e inglês, sou formada em pedagogia e sou formada em teologia. E para você, como a escola, a igreja e a sociedade como um todo podem se mobilizar para a inclusão e respeito com todas as diferenças, e em especial as pessoas trans e travestis? A igreja, a escola, a sociedade, todas as esferas sociais, elas devem repensar essa postura milenar de preconceito e perseguição e silenciamento dos corpos dissidentes, das pessoas ditas diferentes. A sociedade, principalmente a brasileira, tem que entender que a diversidade não é uma ameaça, mas a diversidade é a garantia de um Estado democrático de direito. A religião cristã, como um todo, ela precisa repensar e rever conceitos históricos ultrapassados, principalmente com as pessoas trans, com as travestis e homens trans, gays e lésbicas, enfim, entendendo que essas pessoas existem, elas são dotadas de direitos também, não somente deveres, mas de direito. E elas precisam rever essa postura com diálogo, com acolhimento, porque nós somos o país que mais mata travestis no mundo. A escola também precisa perceber que falar de orientação sexual e identidade de gênero não é colocar a falácia da ideologia de gênero em prática. Ao contrário, é garantir que essas crianças e adolescentes possam expressar com segurança aquilo que eles sentem e quem eles são de verdade. E a sociedade tem esse dever histórico de rever esse comportamento misógino, racista, sexista, transfóbico, homofóbico, que faz com que cada vez mais pessoas LGBTQIA+, sejam lançadas às margens, principalmente as mulheres trans, as travestis, que de maneira compulsória são jogadas na prostituição e na drogadição. Então é papel de toda a sociedade, de toda a igreja, de toda a religião, propor o diálogo fraterno, o acolhimento, entendendo que somente dessa forma é que nós poderemos construir uma sociedade justa e igualitária. Mas Deus, independente de qualquer situação, independente de religião, independente de cor, eu creio muito na palavra do Senhor. E também creio que Ele ama cada pessoa como ela é, independente da sua origem, dos seus pecados, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos foram destituídos do reino de Deus. Então Ele enviou o seu Filho, seu único Filho, para aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então, se você crê, tudo é possível, como eu creio. Eu creio como eu creio. Então,
o que Jesus quer de cada um de nós, que o principal do evangelho verdadeiro é o amor. Então, sem o amor, ninguém verá a glória de Deus. Não adianta, a Bíblia diz que você pode falar a língua dos anjos, falar todos os idiomas, mas se não tiver o amor, de nada adianta. Então, o que Jesus quer de cada um de nós é o amor um para com o outro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo quer de cada um de nós, que nós possamos compreender e aplicar o verdadeiro amor. O verdadeiro evangelho é o amor, porque perfeição nunca existiu. Perfeição nunca existiu. Então, independente de qualquer situação, ninguém se perde nessa vida. Basta tão somente crer no Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz: será salvo tu e tua casa. Amém? Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, deles grandeza e um pouco de coragem. Queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Esperamos que você tenha refletido sobre a vida dessas pessoas, da importância de respeitá-las desde a infância e em todos os territórios e condições sociais em que estão inseridas, levando em consideração os ambientes religiosos até os espaços de escolarização, letramento, aprendizagem e ensino que todas as pessoas têm por direito constitucional. E, sobretudo, por direitos civis, recentemente classificados como direitos humanos, mas que deve ser direito à existência em todas as formas, diversidades, pluralidades, formas de inclusão e diferenças que nos compõem enquanto pessoas. Este episódio é único e tem também o objetivo de ter o trabalho de conclusão da disciplina Território, Sociedade e Cultura, sendo os docentes professor Dr. Roberto Eduardo Castillo Pizarro e professor Dr. Wilde Jesus Rodrigues, realizado pela aluna Thaís Rodrigues Nery Dias e pelo aluno Isaías Torquato da Silva, do curso de pós-graduação em Educação e Trabalho Docente do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás, Campus Trindade.